Então, dentro de uma unidade de terapia intensiva, a gente detém muito equipamento, muito material. Para a gente assistir um doente, para a gente conseguir prestar uma assistência segura a esse paciente, a gente vai precisar ter um grande aparato tecnológico para que esse paciente sobreviva, né? Já que o objetivo é manter esse paciente, que ele tenha uma chance de sobrevida, que ele saia da UTI e que ele tenha a mesma chance que qualquer um outro, dentro da terapia intensiva a gente tem equipamentos diferenciados. Alguns setores se assemelham na questão de materiais, por exemplo. O centro cirúrgico tem alguns materiais que existem dentro da terapia intensiva. Tem um ventilador, também se chama respirador. Tem um monitor, porque no centro cirúrgico também se monitora o paciente. Pode ter um eletrocardiógrafo, né, que é o aparelho que vai realizar o eletro, né, o famoso eletrocardiograma, o ECG. Unidade de emergência também tem esses dispositivos, esses materiais. E, porventura, uma unidade semi-intensiva. Porém, nenhum desses outros locais o paciente permanece. Então, só existe esses equipamentos lá na emergência no centro cirúrgico para dar um suporte para esse paciente, e até na clínica médica um só, para dar suporte para esse paciente até o encaminhamento para a unidade específica, que aí sim, da terapia intensiva, onde tem profissionais ali capacitados e num espaço mais restrito que conseguem dar uma atenção melhor, né? Então, os materiais e equipamentos que existem fora da unidade de terapia intensiva e são iguais aos da UTI, eles só servem para dar o apoio, o suporte até o paciente chegar realmente a ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva. E o primeiro deles é o monitor, né? O famoso monitor multiparâmetro. É um dos videozinhos que vocês assistiram, era exatamente esse monitor. Monitor multiparâmetro é o mais comum, tá, gente? Não existe um paciente na unidade de terapia intensiva que não seja monitorado por um monitor desse, que não esteja conectado ao monitor. Esse paciente pode não estar com sonda vesical de demora, esse paciente pode não estar com acesso venoso central, que são aqueles acessos região da subclave, jugular. Ele pode não ser tão grave, né, e por isso não precisar disso. Ele pode não estar entubado, mas ele vai estar monitorado. O mínimo de um paciente da terapia intensiva é estar sob a vigilância de um monitor multiparâmetro. Então, o monitor multiparâmetro ele é como se fosse um computador, né, uma tela de computador, e ela fornece funções básicas. Então, ela fornece funções vitais. Então, os sinais vitais estão todos ali, além de outras questões de saturação, de ondas elétricas, né, do coração que não existem num outro dispositivo comum. Então existem várias marcas, né, o da Drager aqui, existe o da Dixon, o da Dixon é bem comum e bem bom, mas este é uma tela, então é a tela de um monitor multiparâmetro, onde a gente consegue observar ondas elétricas, né? Então na primeira linha eu tenho as ondas elétricas, eu tenho a atividade elétrica do coração, o quanto que esse coração está batendo, então um número verde aqui é a frequência cardíaca desse paciente. Então preciso saber a quanto que bate esse paciente, a frequência cardíaca desse paciente está em quanto, né? Aqui neste espaço. E a atividade elétrica dele vai mostrar como que estão as ondas. Será que tem sangue passando em todas as cavidades? Será que tem sangue passando no átrio, no ventrículo direitinho? Será que a válvula tricúspide está abrindo bem? Será que não tem problema nenhum em alguma válvula? Será que não está faltando ejeção de sangue no espaço? Será que a sístole e a diástole estão funcionando? Então esse primeiro quadro, que é o quadro do eletro, depois, claro, vocês vão ter uma aula de eletrocardiograma, aqui demonstra como está o coração batendo naquele momento. O eletro funciona quase que da mesma maneira, só que o eletro vai me dar o registro fotográfico ali. E esse não, esse vai me dar um monitor exatamente da situação real. O eletro imprime a realidade, mas depois você não fica com o eletro conectado no paciente. O monitor permite que você fique com o eletro conectado no paciente. E se porventura ele tem alguma complicação cardíaca, se ele esteja infartando, por exemplo, o monitor vai mostrar.
né? O monitor vai mostrar ondas mais baixas ou ondas um pouco mais alargadas, que indicam processos de necrose miocárdica, né? Que indicam processos de infarto. Depois a gente tem função pulmonar. Então, esse item de baixo aqui são funções pulmonares, onde a gente tem nível de saturação. Então, a gente tem a famosa oximetria de pulso, tá? Vista por ali, que é essa sigla SpO2, né? Que seria a saturação de O2. Sim, Gustavo, a aula está sendo gravada, tá? Estou gravando agora, daí assim que acabar eu disponibilizo lá o videozinho tudo certinho. Não tem problema, tá? Então, saturação de nível de oxigênio, né? Aquele oxímetro, o oxímetro de um monitor, ele é diferente daqueles oxímetros comuns, né? Então, o paciente fica na UTI o tempo inteiro, ele fica o tempo inteiro com um conector, como um prendedor de roupa ali, né? Com esse dispositivo anexo ao dedo, ao polegar ou ao dedo indicador. E ele permanece todo o período assim. Às vezes acontece de apitar, simplesmente por algum movimento que a gente fez no paciente ou por algum movimento dele mesmo, dependendo se ele está mais acordado, se ele não está sedado, ele vai tirar aquele dispositivo do dedo. E qualquer dispositivo que seja desconectado do corpo começa a alarmar. É um sinal é um sinal sonoro não tão alarmante, mas é um sinal. E aí a gente já consegue olhar no monitor o que está acontecendo. Se não existir nada, então não vai existir valor, não vai existir essa onda aqui. São as ondas pulmonares, tá? Como que a função pulmonar desse paciente está? Como que está o nível de oxigênio dele ali pela função pulmonar? Vai estar zerado, vai estar numa linha branca, contínua. E aí é meio estranho, porque se todos os outros parâmetros estão bons, eu não preciso me desesperar, porque daí é simplesmente porque caiu do dedo. Agora, se eu não tenho valor aqui está uma linha contínua, a frequência cardíaca dele está 150. Aqui também, na outra parte das ondas elétricas, está diferenciado. Aí a gente tem um problema, a gente precisa correr para o box. Então, nem sempre um alarme é uma coisa grave, mas é sempre uma situação, né? Então, o alarme nem sempre é uma situação ruim, mas é sempre algo a se checar para pelo menos você voltar até o quarto e que seja conectar esse dispositivo no paciente que caiu, tá? Pressão arterial, gente. Então, aqui ficam os valores da pressão arterial. Aqui ficam os valores registrados de sístole e de diástole para esse paciente. Então, a pressão deste aqui, eles podem mudar um pouquinho de localização, tá? Dependendo da marca do monitor. Então, aqui essa pressão arterial do paciente está em famoso 16 por 6, praticamente 16 por 7, né? Porque está 167 milímetros de mercúrio. Então, está 167 por 69 milímetros de mercúrio. Sístole, né? 167, diástole 69. Quase que 16 por 7. Então, é um paciente hipertenso, possivelmente é um monitor de um paciente cardíaco. Geralmente, pacientes cardíacos já têm, por sua natureza, uma elevação da pressão arterial, não é por problema grave dele naquela hora, por alguma coisa assim, sim pelo simples fato dele já ser um paciente cardíaco, ele já tem um nível pressórico maior, né? Ele já tem uma situação, uma debilidade, alguma coisa mais não tão comum, tá? Mais ondas eletrocardiográficas neste último item aqui, que pode sinalizar, inclusive, uma provável fibrilação, né? Na aula de eletro, a gente vai entender que esse eletrocardiograma ele pode ser bonitinho, como é a primeira linha. Esse traçado do ECG pode ser como na primeira linha, mas ele pode também ser como na segunda linha, que parece que é uma interferência. Então, esse riscado de um traçado eletrocardiográfico, ele pode entender que ou o paciente está tendo uma interferência,
tem algum celular perto junto com ele, tem algum rádio, enfim, alguma coisa eletrônica que está descarregando e dando problema na interferência do eletrocardiograma, ou esse paciente está fibrilando, ou seja, a frequência cardíaca dele está aumentada, na tentativa do coração só está tremendo, só está batendo para manter a circulação, pequena circulação entre coração e pulmão, e logo ele vai se desestabilizar e vai parar por completo. Tá? Então, é uma situação, inclusive, de parada cardíaca. A gente pensa que o paciente para somente em assistolia, né? Ou seja, para direto na parada completa, o coração não bate em nenhum momento. Mas existem várias modalidades de parada cardiorrespiratória. Uma delas é a parada em assistolia, óbvio, que é quando realmente o coração do nada trava e vai a zero frequência. Outra coisa é quando ele já acelera demais, então ele já acontece uma fibrilação. Essa fibrilação, que é esse tremor do coração, já é uma modalidade de uma parada cardiorrespiratória, que se eu não agir logo, se não reverter essa fibrilação, o paciente vai ter certamente uma parada em assistolia, ou seja, se o coração dele acelerar muito e o organismo dele não dá conta, o coração dele não vai dar conta de bombear tanto sangue, ele tenta acelerar na tentativa de bombear muito sangue, o organismo vê que não consegue, reage devolvendo isso para o paciente. Então, devolve para esse paciente no sentido de ser um agravo. E aí, primeiro o coração dispara, depois vê que não dá conta, daí o coração para por completo. Então, é um outro tipo de modalidade de uma parada cardiorrespiratória. Tá? Um monitor um pouco mais comum é esse monitor aqui, onde ele tem exatamente valores também iguais, tá? Mas dispostos numa coluna diferenciada. Então, temperatura tem aqui, né, que é algo que também é importante, e temperatura é colocado com um dispositivo que tem a ponta de metal, colocado na axila desse paciente, e depois é fio. Então, percebam que qualquer coisa eu posso conectar no paciente. Desde que eu esteja conectado no monitor, vai aparecer para mim em qualquer lugar da UTI que eu tenha uma central de monitoramento, que eu tenho uma central de monitorização. Não preciso e não tenho na UTI termômetros de bolso e tal, porque não tem necessidade, porque já tenho o termômetro do monitor. Não tenho na UTI esfígmo, esteto, por quê? Porque o esfígmo já está acoplado no braço do paciente e eu utilizo para, simplesmente eu aperto o botão e ele vai me dar, vai aferir a pressão naturalmente ali, então vai inflar, vai pressionar, vai contar os segundos e pronto, já vai dar os valores. Então, o monitor é muito bom dentro da unidade de terapia intensiva, porque realmente ele já deixa o paciente totalmente com os valores que eu preciso e dentro dos parâmetros que são os parâmetros para eu conseguir avaliar esse doente. Cada leito tem um, tá? Não precisa e não tem como o mesmo dispositivo ser usado para 2 pacientes ou ao contrário, ou eu precisar de 2 para 1, tá? Então cada paciente tem que ter o seu monitor multiparâmetro. Um dispositivo comum, um equipamento comum são as máscaras faciais. Máscaras faciais, também chamada de macronebulização, é uma máscara que ela pega nariz e boca, né? Então ela vai mais ou menos na altura do queixo, aqui, como as máscaras que a gente utiliza hoje, cirúrgicas, N95, FFP1 ou 2. São máscaras para ofertar oxigênio. Dentro de uma unidade de terapia intensiva, o paciente ele pode receber oxigênio por 2 maneiras. Ou ele recebe oxigênio por algo invasivo, ou ele recebe oxigênio por algo não invasivo. Ou ele está em ar ambiente super bem, não precisa de nada disso. Mas se ele precisar de oxigênio, ou ele precisa de oxigênio de um modo invasivo, ou ele precisa de oxigênio de um modo não invasivo. Ele precisa de oxigênio de um modo invasivo, então ele tem uma ventilação
invasivo. Isso não está na aula, eu até vou escrever aqui para vocês, tá? A ventilação mecânica, então, é um modo invasivo. Ou seja, o tubo que vai lá até a altura da traqueia, pela boca ou pelo nariz, dependendo, ou a traqueostomia, é uma ventilação mecânica e por ser ventilação mecânica, sempre vai ser invasivo. Já essa máscara facial é um método de ventilação também, porque não deixa de ser uma ventilação, afinal de contas, ventilar é o fato de ofertar oxigênio. E eu posso ofertar oxigênio com o ventilador mecânico, eu posso ofertar oxigênio com a máscara, eu posso ofertar oxigênio com um catéter nasal de O2, né, o tipo óculos. Então, qualquer dispositivo que me oferte oxigênio, eu tenho um dispositivo assim. Agora, se ele vai ser invasivo ou não invasivo, é um método como ele é colocado. Ventilação mecânica é invasiva, porque o tubo vai para dentro e aí eu tenho uma ventilação invasiva. Agora, máscara facial, catéter nasal de O2, esses dispositivos são ventilação não invasiva, chamada de VNI, ventilação não invasiva. Tá? Na UTI a gente conhece por sigla. Então, o paciente está em VNI. Eu já sei que o paciente não está na ventilação mecânica. A ventilação mecânica é VM, né? E a ventilação não invasiva é a VNI. Então, é siglas. Se o paciente está em VM, eu sei que ele está em ventilação mecânica. Eu sei que existe nessa unidade de terapia intensiva, um respirador com ele. Uma VNI é o paciente que está somente com catéter nasal de O2, está com essa máscara aí, está com uma outra máscara, somente para suprir uma necessidade que é importante para ele de oxigênio, olha, claro, porém não tão grave, né? Em algo tão acentuado. Sendo assim, então a máscara ela vai ofertar um oxigênio para ele, mas algo por fora, né? Algo então não invasivo. Esse é um dispositivo, tá, gente? Mas eu tenho que pensar, qualquer máscara que seja localizada assim é uma máscara facial, é uma máscara não invasiva. Aqui eu tenho tubo de oxigênio, mas esse paciente não está no respirador. Ele não está entubado. Então, se ele não está entubado, não é um invasivo. Diferença básica está no nome. Invasivo realmente tem que entrar nas vias aéreas, o dispositivo. Não invasivo são máscaras que ficam pela parte de fora do rosto. E aí a gente chega então numa ventilação mecânica, numa VM. Essa sim tem, por sua vez, o ventilador mecânico, o famoso respirador. Tá? Os dois termos são termos utilizados, então se fala muito em ventilador mecânico ou se fala muito em respirador. Hoje em dia mesmo, em pandemia, né, só se fala em ventilador, que as UTIs precisam de ventilador e tudo mais. Então, o ventilador mecânico ou respirador, os dois termos são utilizados. O objetivo deles eles vão auxiliar na respiração do paciente. Então, um ventilador ou um respirador mecânico, ele faz a função do pulmão. Ele é como se fosse uma bomba, trabalhando de modo cíclico, ou seja, trabalhando na função de encher, esvaziar, como se fosse o pulmão. E é uma bomba, está o tempo inteiro trabalhando. Já que o pulmão não está funcionando, o respirador faz a função desse pulmão. Então, o respirador ele dá esse suporte ventilatório para o pulmão, no sentido de captar o ar, levar o ar para dentro dos pulmões, fazer a troca gasosa junto, devolver esse ar que já não é mais aproveitado, né? Que já não é mais aproveitado, e aí fazer esse ciclo novamente. Então, o respirador ou ventilador mecânico seria uma bomba respiratória, né? Um dispositivo que ele funciona como se fosse o pulmão mecânico do paciente, ou seja, não funciona, e aí se coloca esse dispositivo na tentativa de melhorar a ventilação. Tá? Quando que ele vai para uma ventilação mecânica? É quando ele tem alguma doença ou alguma condição que está o impossibilitando de ventilar espontaneamente. Se ele vai fazer uma cirurgia, ele vai fazer uma anestesia antes.
Toda anestesia causa rebaixamento de nível de consciência. Consequentemente, anestesia geral, né? Consequentemente, o organismo dele esquece de respirar, porque baixa tanto que o pulmão dele esquece de respirar. Por isso que a gente intuba um paciente quando vai fazer uma cirurgia de grande porte. Um paciente grave com uma patologia, o pulmão logo já rebaixa. Às vezes, a pessoa ainda tem uma capacidade pulmonar considerável, mas na tentativa de manter aquela capacidade pulmonar, de resguardar aquele pulmão daquele paciente, né, para evitar uma degradação, se tem 10% só do pulmão, vamos já entubar esse paciente para não deixar zerar e aí não adianta fazer nada depois. Então se resguarda esse paciente, colocando o tubo, né, fazendo a ventilação mecânica nele, para fazer o pulmão dele descansar, né, para fazer o pulmão dele ficar mais sossegado naquele período, quando tudo se estabilizar, e aí se extuba o paciente. Então eu sempre vou utilizar um ventilador mecânico para isso. Quem intuba, né? Quem utiliza um tubo junto com o ventilador para poder instalar isso? Médico, tá? O processo de intubar o paciente é médico. Quem manipula ventilador mecânico? 80% dos locais, gente, quem manipula ventilador mecânico é fisioterapeuta. Fisioterapeuta, como mexe muito com a questão respiratória do paciente, como a gente falou na aula de terça, é ele que mexe no respirador. A gente mexe, sim, a gente tem algumas situações ali que pode fazer, a gente aprende a fazer, porém ele é mais da fisioterapia. Tanto que é a fisioterapia que chega para o médico e diz, porque ela está lá toda hora, né, fazendo a fisioterapia com ele, avaliando, inclusive aspira, secreção também, ela chega para o médico e diz, acho que está na hora de fazer alguns testes, porque esse paciente já dá sinais de que pode retirar o respirador. Então ela começa a fazer teste de respiração espontânea, né, deixa bem baixinho o nível do respirador por segundos, por minutos, para ver se o coração, se o pulmão está começando a reagir. E aí tudo isso é avaliado, tudo isso existe uma escala para isso, um checklist, onde ela repassa para o médico, né, onde o fisioterapeuta repassa para o médico a necessidade de está na hora de extubar esse paciente, que é o termo certo, ou seja, está na hora de retirar o ventilador mecânico do paciente, porque ele já começa a dar sinais de uma respiração espontânea. E aí é melhor deixar o pulmão dele trabalhar, melhor deixar esse paciente ventilar naturalmente, tá? Então, o técnico mexe no ventilador, manipula, mas 80% das UTIs é o fisioterapeuta que faz a grande parte do processo. Eles, inclusive, que montam o ventilador. Então, vai receber um paciente e precisa preparar aquele leito. Você monta tudo, bomba de infusão, monitor, leito, deixa tudo organizado. E aí precisa entubar, precisa colocar o tubo nesse paciente. O fisioterapeuta monta todo o circuito, um circuito estéreo, enfim, ele monta tudo aquilo e deixa pronto. A gente pode fazer isso e muitas vezes o técnico faz, o enfermeiro faz, mas a função maior mesmo dentro da UTI fica por conta do fisioterapeuta. Tá?